E por que nós não ficamos sabendo? Vamos ser francos. Vamos ser francos. Porque a imensa maioria dessas 200 pessoas que morrem por dia no Brasil são pretos e pobres. É por isso que nós não ficamos sabendo. Porque se fosse da classe média, dos Jardins, a gente ficaria sabendo. Rapidinho. Inclusive no Brasil se usa um expediente que eles também aprenderam na Palestina, no exército de Israel, e que o exército de Israel aprendeu com Hitler, que é o mandato de busca coletiva. Vocês sabem que a Constituição brasileira garante o direito pétreo, inviolável, que todo indivíduo, todo brasileiro tem, a inviolabilidade do lar. Ninguém pode entrar na tua casa, ninguém, se não for autorizado por você, a menos que haja uma fundamentação muito sólida, ancorada por uma decisão judicial, que diz que a polícia pode entrar na tua casa. Isso está na Constituição brasileira. Entretanto, nas operações nos morros do Rio, aqui em Paraisópolis, nas favelas de São Paulo, nas favelas de Salvador, nas favelas do Recife, os juízes dão mandado de busca coletivo. Isto é, a polícia pode entrar na minha casa, não porque eu seja suspeito de ter cometido algum crime, não porque eu tenha sido visto traficando alguma coisa, não porque eu tenha cometido algum ato violento, é porque eu moro lá. O fato de eu morar numa determinada região já me torna potencialmente um criminoso. E isso é feito cotidianamente pela polícia desse país aqui. Ora, quem é palestino hoje em Gaza, potencialmente é um criminoso. E vai levar bomba na sua casa. Agora, qual é o discurso que permite com que a gente fique cego para esse tipo de coisa? Como é que a gente não enxerga isso? A gente não enxerga isso por várias razões. A primeira delas é a censura na imprensa, exercida pelo monopólio da comunicação, essa que o João não se cansa de criticar, e que é feita por uma operação que torna visível algumas coisas e que torna invisível um monte de outras coisas. A segunda maneira de ocultar isso é pelo discurso. É pela construção de um certo consenso, de uma certa maneira de perceber o mundo, que nos diz que pretos e pobres são potencialmente criminosos. A gente nem gosta de confessar muito isso, mas quando vê um preto e pobre no semáforo, vamos fechar rapidinho a janela. Isso não é uma construção de hoje. Não é uma construção que começou semana passada. Isso é uma construção que acompanhou todo o processo colonial. Se eu perguntar aqui, nessa sala aqui, quantos conhecem a história de um dos maiores heróis, da história desse país? Um rapaz que começou a luta dele com 17 anos de idade e que atendia pelo nome de Zumbi. Quantos de nós conhecemos a história do Zumbi? A história de Dandara, a história do Quilombo dos Palmares, quantos conhecemos? E é um capítulo absolutamente glorioso da história brasileira, um dos mais gloriosos da história brasileira. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para generais e coronéis de reserva no Sindicato dos Engenheiros no Rio de Janeiro. Eu nem sabia que eles iam estar lá, fui convidado pelo Sindicato dos Engenheiros, cheguei lá e estavam todos lá. Aí a pauta era sobre a Amazônia, nacionalismo e narcotráfico. Então eu comecei a falar da soberania brasileira sobre a Amazônia, não sei o que, eles estavam todos muito contentes, tal, o setor nacionalista do Exército. Mas a alegria acabou quando eu propus que, então, já que todo mundo estava de acordo que o Exército devia combater pela nação brasileira e pelo símbolo da nação brasileira,
Então seria muito justo que o patrono do exército fosse Zumbi dos Palmares e não Duque de Caxias. Aí ficou um certo gelo na sala que eu me vi no pau de arara, assim. Mas é essa narrativa. Essa narrativa que acompanha a história do Brasil, e não só a história do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas houve um general na América muito mais brilhante, estrategista, líder, revolucionário, muito mais brilhante que Napoleão Bonaparte. O problema é que ele era preto, escravo. O nome dele era Toussaint Louverture. Liderou uma revolução de escravos no Haiti que derrotou o Império Britânico, derrotou 42 mil soldados mandados para o Haiti pelo Napoleão Bonaparte, e não contente em derrotar o Império Britânico e o Império Francês, derrotou também o Império Hispânico. O cara derrotou o exército de escravos, as três potências imperiais da época dele, incluindo Napoleão Bonaparte. E nós não sabemos quem foi Toussaint Louverture, porque ele tinha um problema com ele. Ele era negro, escravo. Então, essa narrativa, que não começou anteontem, que não começou o mês passado, mas que acompanha a nossa formação intelectual, é a narrativa daquilo que Eduardo Said qualifica como orientalismo. É isso que Eduardo Said diz que é o orientalismo. Uma narrativa. Uma forma de narrar o mundo, uma forma de narrar a história que nos torna insensíveis, cegos, imbecis, idiotas, incapazes de perceber o que está na nossa cara. Não porque a gente seja idiota ou imbecil, mas porque existe uma narrativa construída dessa forma, que nos condiciona. E é por isso que nós não percebemos o massacre cotidiano perpetrado aqui na nossa cara, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, no Recife. Nós estamos cegos para isso. Assim como o mundo está cego para aquilo que está acontecendo na Palestina. Nós temos que ser solidários com a Palestina, porque, e aí eu vou fazer um clichê, um chavão, mas é isso, a Palestina é aqui. Nós somos a Palestina. A nação brasileira é a Palestina. E aliás, isso ficou claro, né? Eu não sei se vocês viram hoje, o governo israelense, do alto da sua petulância fascista, declarou hoje que a opinião do Brasil é totalmente irrelevante. Vocês viram isso? Porque o Brasil votou pela condenação de Israel. Você viu isso? O Brasil é irrelevante. E isso pouco depois da ministra das Relações Exteriores de Israel, a Lipni, não sei o quê, ela é irrelevante. Disse o seguinte: a ONU must get lost. A ONU tem que se... Mas teve um cara que em 2007 falou o seguinte: se Israel não resolver o problema com os palestinos, em algum momento os palestinos vão reclamar direitos iguais. E eles já são a maioria da população em Israel. O que Israel vai fazer? Se Israel não resolver esse problema, ela vai se transformar no estado do apartheid. Sabe quem falou isso? Não foi o Saad Sedid. Não foi a Mariam Said. Também não fui eu. Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro de Israel. Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel. Falou isso em 2007, alertando. Em 2010, o Olmert, que também é um ex-primeiro-ministro, falou a mesma coisa. Israel vai se transformar no estado do apartheid. Eles não falaram isso porque eles são democráticos, humanistas. Eles falaram isso porque eles temem que Israel está tendo o mesmo destino que a África do Sul.
E agora o John Kerry falou isso. Então quem está dizendo que Israel está se transformando num estado do apartheid na África do Sul, não somos nós. Eles estão dizendo isso. Portanto, a nossa presença aqui, ela não apenas é justificada pela urgência daquilo que está acontecendo em Israel, mas pela urgência que nós temos de nos articular no Brasil para que tragédias muito maiores do que aquelas que já aconteceram em maio de 2006, com o assassinato de 600 jovens e adolescentes em São Paulo, não se torne uma rotina muito mais grave do que aquilo que já está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife, Salvador e outras capitais brasileiras. Nós estamos aqui porque a Palestina é aqui. Muito obrigado. Eu vou rapidamente ler um trecho bem pequeno do Orientalismo, do Eduardo Said, que é essa obra ao qual o Arbeck se referiu antes de passar a palavra para o Saad Shadi. Agora, citando o Said. Assim, quando o árabe chega a atrair a atenção, ele o faz com um valor negativo. É visto como o que desbarata a existência de Israel e do Ocidente, ou numa outra visão da mesma coisa, como um obstáculo superável à criação de Israel em 1948. Na medida em que esse árabe tem alguma história, ela é parte da história que lhe é dada, ou tirada dele. A diferença é pequena, pela tradição orientalista e mais tarde pela tradição sionista. A Palestina era vista por Lamartine e os primeiros sionistas como um deserto vazio, esperando para florescer. Supunha-se que seus habitantes eram nômades inconsequentes, que não possuíam direito real à terra e, portanto, nenhuma realidade nacional ou cultural. O árabe, portanto, é concebido agora como uma sombra que persegue o judeu. Nessa sombra, porque os árabes e os judeus são semitas orientais, pode ser colocada qualquer desconfiança tradicional e latente que o ocidental sente em relação ao oriental. Pois o judeu da Europa pré-nazista se bifurcou. O que temos agora é um herói judaico construído a partir de um culto reconstruído do orientalismo, aventureiro pioneiro. E sua sombra rastejante, misteriosamente temível, o oriental árabe. Isolado de tudo, exceto do passado que lhe foi criado pelo polêmico orientalista, o árabe está acorrentado a um destino que o fixa e o condena a uma série de reações, punidas com regularidade, por aquilo que Barbara Tuchman dá o nome teológico de a espada rápida e terrível de Israel. Saad Shadi. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me toca siempre la parte más difícil, que es hablar después de José, que dice todo y yo mucho para decir por ahí no tengo. Pero sí, pero quiero señalar dos cosas. Una, Edward Said, que para mí es un poco quien nos convoca acá, con Mariam, tuvo la virtud de ser un intelectual militante y que su pensamiento trascendiera los ámbitos universitarios y se convirtiera en un pensamiento del pueblo, sabiendo muy bien, como también lo sé yo gracias a él, que las mejores ideas o los mejores pensamientos, si no tienen el calor del pueblo, quedan en un ámbito muy reducido, que es el ámbito académico. Y en ese sentido, le voy a agregar un par de cosas que ustedes tienen que conocer. Ustedes, para mí, debieran convertirse en mensajeros del pensamiento de Edward Said y obligar a los gobiernos que tienen muchos compromisos, que tienen muchos problemas, que tienen muchas vinculaciones, sobre todo hoy en el tema que ha sido puesto en boga por el mayor terrorista de la historia conocida de nuestro tiempo, que fue George Bush. Y Israel aprovechó eso para crear, digamos, institutos para luchar contra el terrorismo. Ellos, que son los terroristas por excelencia, le enseñan a los gobiernos del tercer mundo, básicamente, creo que están acá, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, etcétera, con una organización, yo voy a publicar
en un libro que va a salir dentro de poco, esta red que tiene el Estado de Israel en casi todo el mundo para luchar contra el terrorismo que ellos mismos crearon. Ustedes deben convertirse en los mensajeros de este pensamiento de Edward y es la única manera de ayudar al pueblo palestino. Es decir, un poco pensando que solo los pueblos salvan a los pueblos. Generalmente los dirigentes hacen lo que pueden, no lo que quieren, porque tienen muchos compromisos. Pero hay una cosa que me gustaría así decirle, que esto que hoy es para mí un poco la gran farsa de la exigencia al pueblo palestino de tener que dialogar con el invasor para permitirle y decirle después que además no puede tener un Estado propio, a pesar de que se habla mucho de que el Estado palestino, que tiene que haber un Estado. No hay, Edward Said lo dijo hace más o menos 20 años, no hay ninguna posibilidad de tener un Estado palestino independiente y soberano. Israel controla todo lo que es Palestina, además aspira a hacer desaparecer al pueblo palestino. Nosotros en Argentina estamos creando cátedras de estudios palestinos en distintas universidades frente a esta idea de hacer desaparecer a Palestina de la geografía y de la historia, como hicieron, y esto sería para otro tema, como hicieron con Canaán en su momento, que hicieron desaparecer de la historia y de la geografía. Ustedes, y este es un pedido, deben transformarse en mensajeros de este pensamiento de Edward Said. Cuando yo les digo que hay una farsa del diálogo palestino-israelí, ¿por qué les digo esto? Ustedes conocen y saben que cuando los terroristas europeos invaden Palestina, el señor Ben Gurión, que nunca padeció la guerra, que nunca estuvo en Europa, sino que del año 1906 estuvo en Palestina preparando lo que logró después, la implantación de un Estado israelí en la Palestina histórica. Cuando este señor Ben Gurión le pide a Estados Unidos y en ese momento a la Unión Soviética que reconozcan al Estado palestino, no le dijeron a este criminal terrorista que debía acordar con los auténticos habitantes, que eran los palestinos, para reconocerlo. Pero ahora, curiosamente, le piden a los auténticos habitantes, que son los palestinos, que acuerden con los invasores que le robaron su territorio. Esta es una farsa muy terrible. Ojalá, como yo desearía que todos ustedes lo conozcan esto. Por eso reitero este pedido. Ustedes tienen que convertirse, porque si no, no sirve, si no, simplemente queda como queda en el ámbito universitario, como queda reducido a este pequeño ámbito. Cada uno de ustedes debe convertirse en un mensajero del pueblo palestino, como lo decía recién José. Nosotros somos Palestina, nosotros somos no solamente Palestina, sino que somos el pueblo palestino. Y en ese sentido debemos exigir a los gobiernos de nuestros países el reconocimiento, no del Estado palestino, el reconocimiento de que el Estado de Israel es un Estado terrorista y como tal tiene que desaparecer. Mucha gente tergiversa esto, yo lo he dicho muchas veces, lo digo en mis clases. Este Estado de Israel, este Estado terrorista debe desaparecer. Esto no quiere decir que inmediatamente, por supuesto, sale con la idea de que va a haber una nueva Shoah, que nosotros queremos matar a todos los judíos del mundo. No importa. A mí no me importa que después me tergiversen y digan que yo quiero esto. A mí no me interesan los judíos, me interesan los tipos que en este momento en Palestina están masacrando al pueblo palestino. Y ese Estado terrorista, con un Estado militarizado, que lo único que hace es matar palestinos todos los días, eso quizás ustedes no lo saben. Una de las cosas terribles que está pasando en Palestina en este momento es que los rabinos, que son para mí, lo digo con toda franqueza, son enfermos mentales, le enseñan a los chicos cuando terminan la universidad, tienen que hacer 3 años en el ejército, el Sahal, 3 años en el ejército. Y los rabinos, que ahora son capitanes, comandantes del ejército, etc., le enseñan a los chicos que tienen que matar a los pibes palestinos entre 4 y 10 años para evitar lo que ellos llaman el peligro demográfico. Y ahora acaba de salir una diputada, hace un par de días,
Es decir, que no solamente hay que matar a los chicos, sino que hay que matar a las madres para que no tengan hijos. Es decir, con lo cual, obviamente esta sociedad se está convirtiendo en una sociedad paranoica y enferma. Y cada vez esto va a ser peor, porque lamentablemente en la medida en que los hipócritas de Obama y Putin no le exigen, o China no le exigen, no reconocen al Estado palestino, no reconocen que este Estado de Israel debe desaparecer y que tiene que haber un solo Estado, como quería Edward Said, un solo Estado donde convivan judíos, cristianos y musulmanes, sin ninguna distinción. No Estado binacional tampoco, porque no tiene que haber palestinos e israelíes, tiene que haber un Estado. Así como en nuestra América está pasando que de a poco vamos a ir desapareciendo las identidades nacionales y nos vamos a convertir en el país América del Sur. Y seguramente después irá al planeta Tierra, ya no, por lo menos yo no voy a estar acá. Pero en ese sentido les reitero y les pido, por favor, que no solamente vengan aquí a escucharnos a nosotros, que no es importante, sino que transmitan y difundan este pensamiento de Edward Said, que nos enseñó que hay que ser un intelectual militante, no hay que ser un intelectual encerrado en los claustros y que esto que podamos decir lo conozcan 4 personas. Las ideas, si no tienen el calor de ustedes, el calor del pueblo, no sirven para nada. Muchas gracias. Bom, agora a gente pode abrir para perguntas, manifestações. Eu queria falar rapidamente um artigo que eu li no jornal Le Monde Diplomatique, que acho que ajuda a esclarecer também o porquê. Parou? Alô? Tá. Então, eu li um artigo no jornal Le Monde Diplomatique que fala, que esclarece um pouco por que esses ataques brutais a Gaza, né? Certamente não é porque foram sequestrados 3 jovens israelenses. Eles falam que tem a ver, esse ataque brutal de Israel sobre Gaza, de dominação sobre Gaza, tem a ver com a descoberta de gás natural, né, dentro dos territórios palestinos, né, e também israelenses, mas também palestinos e também em Gaza. Então o que acontece? Eles estão dando uma demonstração de força, de dominação total e passando a seguinte mensagem: nós não vamos permitir que Gaza escape do nosso controle, porque esse campo de gás que vai com a fortuna deve ser futuramente explorado pela nossa companhia israelense de gás, que tem um nome lá que eu não sei qual é, que está louca para explorar esse gás e roubar mais uma riqueza do povo palestino. Então, acho que realmente faz sentido isso, né? As pessoas não têm essa noção de que acham que é só uma continuação, essa violência contra Gaza, é uma continuação histórica da destruição do povo palestino, a limpeza étnica, né? É tudo isso, mas é muito mais agora. É também a dominação de Israel sobre Gaza e da dominação sobre o gás natural de Gaza, que Israel não quer que saia das mãos israelense, e quer que a companhia israelense de gás, que eu não me lembro o nome, que quer que faça a exploração desse gás. Então, Israel, infelizmente, pelo menos no momento, jamais vai permitir a criação do Estado palestino e jamais vai abrir mão da dominação terrorista e fascista que estão fazendo em cima dos territórios palestinos e de Gaza, a não ser que a comunidade internacional promova um boicote internacional contra Israel, da mesma maneira como os Estados Unidos faz um boicote contra Cuba, né, contra a Síria, né, e o Ocidente apoia. Então, se o Ocidente não fizer um boicote internacional, político, diplomático e econômico contra Israel, as coisas não vão mudar. Essa é a minha opinião. Eu só quero acrescentar uma informação. Foi no ano 2000 que a empresa de gás britânica, British Gas, concluiu que Gaza
poderia ter uma reserva aproximadamente igual a 5 bilhões de dólares em gás. Mas aí o Michel Chossudovsky, que é um economista e que tem vínculos com equipes de trabalho da ONU, falaram que isso está, a cifra divulgada pela British Gas é altamente subestimada, e que na verdade Gaza está sob um novo Kuwait. Quer dizer, Gaza é mais rica do que o Kuwait em reservas de gás. Isso diz o Michel Chossudovsky. Portanto, você tem toda a razão. Alô, alô. Boa noite. Eu queria perguntar a toda a mesa, eu não lembro o nome de ninguém, peço muitas desculpas, mas esse sujeito de camisa azul falou, mencionou, eu sou estudante de história, isso acaba me interessando, figuras esquecidas da história, né? Figuras que são, por interesses claros, por narrativas que são tecidas, acabam sendo escanteados. E eu gostaria de saber se por acaso houve na história, e se há no presente, por mais engavetados que estejam, ele mencionou a criação de um Estado em que as 3 religiões convivessem. Gostaria de saber se há projeto, se houve, quando houve a criação do Estado de Israel, algum projeto que vislumbrasse esse Estado multirreligioso, esse Estado multiétnico, que não fosse só determinado no conceito de raça ou religião, e quais seriam os caminhos para que isso fosse criado, juridicamente, historicamente. Ele pode responder melhor que eu. Bom, enquanto eu só dou um dado aqui, desde que começou a se cogitar sobre a criação de um Estado naquela região, se formou, mesmo entre militantes, que naquela época eram militantes judeus, que apoiavam a criação do Estado de Israel, mas eram militantes judeus de esquerda, socialistas, incluindo um deles que é Uri Avineri, que até hoje está nativa, deve ter uns 90 anos, Uri Avineri, e que ele propunha já a questão que fosse um Estado multiétnico, multirreligioso, que não, quer dizer, desde o começo houve esse debate, desde o começo, desde o princípio. Só que a entidade sionista que escreve o Estado de Israel dessa forma, o Ben-Gurion, eles simplesmente eliminaram essa possibilidade. Mas agora ele pode complementar. Un ejemplo de lo que podría ser en Palestina es lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia. Es decir, que haya una nacionalidad para mantener esta identidad pasajera, digo yo también, porque nosotros vamos a la integración continental. Tendría que pasar lo mismo en Palestina, que haya una sociedad, para hablar en lenguaje europeo, además multiétnica, multireligiosa, etc., ¿no? Esto tendría que ser lo que incluso Edward Said vino diciendo desde hace más o menos 20 años. No hay ninguna posibilidad de que haya un Estado palestino separado, no hay ninguna posibilidad. Están de tal manera imbricados, tanto palestinos como israelíes, esa identidad israelí, como yo diría que incluso la identidad palestina, van a desaparecer. No importa, lo que importa es que esos pueblos convivan fraternalmente y terminen con estas divisiones superficiales que se han inventado y que nos dividen y nos enfrentan, ¿no? Es decir, yo muchas veces he dicho, si por ser argentino tengo que pelearme con un boliviano, no me voy a pelear, no tengo ningún interés en pelearme, porque entramos como seres humanos y nos vamos como seres humanos. La cultura, la religión y la nacionalidad son cosas pasajeras, no hay que tomárselas como cosas esenciales y fundamentales en el ser humano. Lo fundamental y esencial del ser humano es que somos seres humanos. Todo lo demás son camisas que nos ponemos, trajes que nos ponemos. Si yo hubiera nacido en la India, pues por ahí sería hindú o budista o jaina, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso es una cosa a la cual no hay que darle tanta importancia como sí le dan para mí, les pido disculpas, enfermos mentales y paranoicos de los rabinos, que ser judío es una cosa trascendente, que la divinidad, que es una divinidad pasajera también como Yahvé, digamos que a veces la cambian, en el mundo español la llaman Dios, en el mundo anglosajón le llaman God, y en otros lugares le dan otro nombre. Con lo cual, si sabemos esto,
tenemos que terminar con toda esta farsa, digamos. Así como yo les decía, la farsa de hoy de Putin y Obama. Le piden al pueblo palestino que acuerde con los que los invadieron, pero los invasores no le pidieron que acordaran con el auténtico pueblo que era el palestino. Estas son las cosas que tenemos que saber. En ese sentido yo reitero, ustedes tienen que ser un poco los mensajeros. Esto para mí fue la maravilla de Edward Said, que logró trascender del ámbito académico y desde la India hasta América Latina, hoy se vive mucho con el pensamiento de Edward Said. Y esto es lo que tenemos que hacer. Só repetir o nome da figura que você colocou? Uri, 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 Avineri. Uri Avneri. Ele tinha ele criou um movimento na época chamado Bloco Semítico. Ele queria criar um país, uma entidade semítica. Semítica quer dizer árabes e judeus todos juntos. Até hoje ele está nativo aí, até hoje ele vai preso, não faz Tienen que saber además, yo acabo de publicar en Argentina un libro que se llama El hijo del general, de un general palestino judío que se convirtió en un gran general del ejército israelí, que luego lo nombran gobernador en Gaza, y él descubre algo que él rechazaba, que era que el ejército de Israel se había convertido o se convertía en un ejército de ocupación como habían sido antes los ingleses contra los cuales él había luchado. Y luego se convierte, él era palestino judío, y luego se renuncia a su condición de general del ejército israelí, va a Estados Unidos, estudia 3 años, estudia idioma árabe, historia, yo diría, palestina, y vuelve a Palestina y crea la cátedra de estudios en Gaza, en Tel Aviv y en Haifa. Su hijo acaba de escribir un libro que yo acabo de publicar en castellano, donde cuenta la historia de su padre, que después se convierte para los palestinos en lo que ellos llamaban Abu Salam, el padre de la paz. Él se convierte en un gran defensor del pueblo palestino. Sus hijos, los dos, uno de ellos está en Estados Unidos, la otra es la hija que vive en Jerusalén. Tiene esta historia muy conmovedora. 2 pibes palestinos que tenían sus bombas se inmolan. Y al lado de ellos estaba la hija de ella de 13 años que muere, es Madar. Y cuando este desgraciado de Netanyahu, que había sido su compañero en la universidad, la llama para darle su condolencia, ella le dice: esos chicos no mataron a mi hija, tú la mataste con la ocupación. Cuando termines la ocupación no va a haber más inmoladores y no va a haber más muertes. Estas son las cosas que ustedes también tienen que saber que hay, y ayudar a eso, ayudar a que en el propio pueblo de Israel empiece a aparecer gente como esta, que está, los 2 hijos, acaba de salir un libro del señor de Shlomo Zar, que es el mejor historiador, que renuncia a su condición de judío, que yo lo voy a publicar también en castellano el año próximo. Es decir, si nosotros ayudamos desde acá, esta tiene que ser, por eso yo decía, esta tiene que ser un poco nuestra tarea. Digamos, tratar de que no haya más guerras. Las guerras son inútiles, no sirven para nada, no sirven para nada. Son muerte de gente inocente, como está pasando ahora. Por eso, de alguna manera, yo critico a la gente de Hamas, a los dirigentes de Hamas, que tiran lo que yo digo cañitas voladoras, porque desde el lado de Israel le frenan todos los que tiran y los disuelven en el aire, y después mandan los drones y matan miles de palestinos inútilmente. Boa noite. O senhor citou esse caso dessa... Aqui. Pode seguir. O Alberto citou ex-ministros que fizeram alertas, né, dizendo que Israel pode se transformar numa Nova África do Sul. Ele citou o caso da pessoa que falou para Netanyahu que ele tinha matado. Agora, o que eu queria saber é por que vocês acham que é tão difícil para alguns judeus, ou para muitos judeus, mesmo aqueles que são humanistas, pessoas com quem a gente convive, inclusive, se posicionar contra o que acontece muitas vezes. Ou fazem silêncio, ou então, de alguma forma, tentam justificar porque jogaram os mísseis, porque etc, etc. Por que mesmo pessoas que a gente olha e fala, não, essa pessoa não é a favor disso, ela não consegue dar esse passo? O que é esse sentimento tão profundo
que parece que o Estado de Israel se confunde com a própria pessoa que está aqui no Brasil e que não está sofrendo nenhuma dessas ameaças. Posso falar como judeu? Sou conhecido por várias pessoas aqui como um judeu sionista de esquerda e pró-palestino. E é importante que saibam que 40% da população israelense, e qualquer israelense é sionista. E sionismo significa a nacionalidade, o nacionalismo israelense, como ser brasileiro. Mas 40% da população israelense é favorável a direitos iguais aos palestinos. São minoria. São minoria num país em que a hegemonia dos meios de comunicação, como aqui a gente tem a Globo e tudo mais, a hegemonia é da coalizão de direita e de extrema direita. E há uma lavagem cerebral que chega também nos judeus na diáspora, chega aos nossos amigos aqui. Então, as coisas que eles leem, eles nem sequer, há muita desinformação, porque se eles lessem ao menos, se eles, eu digo nós, a maioria de nós, né? Se lêssemos ao menos o jornal israelense Haaretz, se não precisa ir mais longe do que isso, é um jornal liberal, bastaria. Pega qualquer dia um artigo do Haaretz, vocês vão ver uma manchete lá dizendo "It's the settlement stupid", são os assentamentos estúpidos, não é, Arbex? Todo dia. Acontece que isso não chega. Então, há poucas traduções e tal, saem os artigos do Uri Avnery, no Opera Mundi, a jornalista israelense Gila Flint, que é brasileira, também tem publicado bastante. Então, o que é importante aqui, aí eu quero fazer uma crítica ao que eu ouvi do senhor Saad. As palavras que eu ouvi dele, de eliminação do Estado terrorista de Israel, são as palavras que o Netanyahu quer que sejam ditas. Quer dizer, elas fortalecem a extrema-direita. Para que mais judeus possam compreender e apoiar o movimento pelos direitos dos palestinos, é importante que a gente faça uma frente de judeus progressistas, de palestinos no Brasil, de democratas brasileiros de todas as origens, para apoiar a esquerda israelense. Se houver hoje, por exemplo, se os líderes dos principais partidos que sustentam a coalizão de direita e que são de centro, são liberais, a gente sabe como são as coalizões. No Brasil nós temos isso também. Se os principais líderes chegarem para o Netanyahu e disserem, olha, estamos fora, tá certo? Estamos fora, ou para já com os assentamentos, para começar a conversar, ou a gente está fora, o governo cai. Então, é muito importante que haja uma frente em vários países da diáspora. E essa frente já está se constituindo. Já criamos há 3 anos em Montevidéu o consenso latino-americano pela paz Palestina e Israel. Vamos criar o consenso brasileiro. Já foi criado o consenso argentino, que são frentes simétricas. Eu estou aqui com um companheiro árabe, Edgar Maluf. Eu vou parar, depois a gente conversa. Com quem tiver interesse em conversar mais sobre isso, eu estou à disposição. Ele diz que o problema é supostamente de uma esquerda, enfim, só que governos de esquerda foram tão nazistas quanto governos de direita em Israel. Me desculpe. Antes, eu acho que o Saad quer responder, talvez. Por favor, Saad. Sí, yo creo que hay que tomar conciencia, esa crítica que se nos hace en el sentido de que al criticar al Estado de Israel nosotros estamos ayudando a la derecha israelí, que yo realmente muy bien no sé qué es eso, y perjudicando a la izquierda israelí, que tampoco sé muy bien qué es eso.
hay que tomar conciencia, los de izquierda y de derecha de Israel tienen que tomar conciencia que tienen un Estado terrorista, que es un Estado que está masacrando palestinos todos los días del año. No es que se produce el hecho de Gaza hoy, porque esto lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces decir que cuando nosotros criticamos a eso, estamos apoyando a la derecha de Israel, me parece que es un error. Tanto la izquierda, que yo no sé, vuelvo a repetir, no sé muy bien qué es eso, tiene que asumir de que el Estado de Israel es un Estado terrorista y que ese Estado terrorista tiene que terminar. No hacer la trampa de que nosotros queremos eliminar a todos los judíos del mundo, cosa que es un absurdo, no tiene ningún sentido eso. Estamos hablando desde un punto de vista político, estamos hablando desde un Estado que está ejerciendo desde hace 65 años una acción terrorista sobre el pueblo palestino. No empezaron ayer, y esto de la izquierda y la derecha de Israel empezó la semana pasada. Uri Abdeli viene criticando esto desde hace mucho tiempo. Y ojalá que aparezcan muchos, Mati Pelé, Miko Pelé, Uri Pelé, Shlomo Zahn, etcétera, etcétera. Ilan Papé, que se tuvo que ir de Israel cuando denunció las masacres anteriores a la implantación del Estado de Israel, tuvo que irse con su familia porque lo querían matar. Y el pobre Ilan no tuvo ni izquierda ni derecha que lo ayudaran a quedarse en Israel. Él hubiera querido quedarse, me parece muy bien. Pero a mí me parece que esto también tiene otra connotación, que es que yo digo, solo el pueblo salva al pueblo, no solo los judíos van a salvar a los judíos. No, porque si no estamos cayendo siempre que son los judíos los que tienen que resolver el problema y el resto del mundo tiene que estar callado, como a veces algunos lo hacen en Buenos Aires conmigo, es decir, solo nosotros los judíos podemos hablar y resolver el problema. Usted, como no es judío, no tiene derecho a hablar. A mí me parece que esa posición, yo vuelvo a reiterar lo que dije hace un rato, judío, cristiano, musulmán, hindú, budista, yo estuve en la India 2 veces, estudié en la India, etc. A mí me parece que todas esas cosas son pasajeras. Vuelvo a reiterar, la cultura, la religión y la nacionalidad son cosas pasajeras inventadas por los seres humanos para enfrentarnos entre nosotros. Yo no quiero, no me interesa ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes, ni los hindúes, los budistas, porque eso nos obliga a una confrontación. Yo soy cristiano, tú eres judío, tú eres musulmán, tú eres terrorista, todo eso me parece que hay que terminarlo. Y no podemos seguir pensando que solo los judíos, esto pasa también en Buenos Aires, yo me niego a participar en agrupaciones judías, pues digo, no es una cuestión de ser judío, es una cuestión humana. Lo que está pasando en Palestina no es una cuestión de los judíos. Es un error pensar que son los judíos. Es un proyecto imperial. Este proyecto imperial empezó en Inglaterra en 1907. Ni la Declaración Balfour ni la Resolución 181 son nada. La Declaración Balfour es un wishful thinking del Imperio Británico. Al Imperio Británico le parecería bien que haya un lugar nacional en Palestina. A mí me parecería bien que mi hijo se case con una millonaria, pero eso no tiene nada que ver. A la Resolución 181 que dice, Naciones Unidas recomienda, pero Naciones Unidas no creó el Estado de Israel. El Estado de Israel lo crearon las 2 grandes potencias de ese momento, como dije hace un momento. Por eso son los hipócritas, Putin y Obama, cuando dicen, acuerden con los invasores, y después que acuerden con los invasores, que no van a acordar, porque la mayoría de los que están en Israel piensan que en esa cosa sería muy complicado ahora explicar, y sería muy largo, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, que es la Torá, etc. Sería muy, muy complicado entrar en todo eso. Entonces, para evitar todo eso, pongámoslo como seres humanos, y digamos como seres humanos, no como judíos, ni como cristianos, ni como musulmán, pongámoslo como seres humanos. E entonces todo termina. Eu só queria fazer um esclarecimento que o Sérgio falou a questão de você falou que todo israelense é sionista. Isso não é verdade. Eu acho que é bom deixar claro para as pessoas não terem uma ideia errada. Há muitos israelenses que são anti-sionistas ou não sionistas. Então, para não tirar a característica política do que a gente está discutindo. Então, tem muitos israelenses, inclusive, que pensam que a forma como o Estado judeu se configura não é sustentável, não é possível.
eles podem ser uma minoria, isso é outro debate, mas que essa discussão política existe em Israel, entre israelenses, isso existe. Eu acho que são duas discussões distintas, e que se dão em planos diferentes. Primeiro, sobre a questão do debate propriamente dito em Israel, eu recebi antes de ontem um e-mail que eu até distribuí para alguns amigos, de um amigo meu, judeu israelense, você deve conhecer, o Michel Warshawski, que é militante, sim, o cara deve ter 80 anos de idade, ele é militante há 100 anos. Então, ele mandou um e-mail dizendo que pela primeira vez na vida dele ele está com medo. Ele falou, tenho medo. Medo de ir na rua se manifestar. Aí eu falei, bom, se o Michel Warshawski está com medo, e não é só um sentimento dele, tem um outro amigo meu chamado Frank Halper, que também é militante de um grupo lá em Israel. Ele tem uma ONG, vamos dizer assim, que é especializada em reconstruir casas de palestinos que foram derrubadas pelo exército israelense. Isso não pode, é proibido por lei. Então, assim, ele reconstrói a casa e vai ao exército, prende ele, destrói a casa de novo. Aí ele volta, reconstrói e tal. E ele está mais preso do que solto. Mas ele também falou isso. Nós estamos com medo. Quer dizer, você tem hoje criado um clima dentro de Israel. Nós não estamos falando de militantes que começaram ontem a militância, jovens impressionáveis ou qualquer coisa assim. Nós estamos falando de gente que tem uma história de décadas de militância e que está com medo. Eu acho que isso dá bem o clima hoje dentro de Israel. Então, a ideia quando se critica o terrorismo do Estado, eu acho que nada mais longe do que a intenção ou do Saad, ou de qualquer um aqui, querer identificar o fim do Estado de Israel com o fim dos judeus, ou o fim da nação judaica, ou a destruição do judeu. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que não tem nem cabimento. Mas nós estamos discutindo uma relação real hoje dentro de Israel, em que o medo realmente chegou num nível que eu nunca vi na minha vida. Assim, tem informações sempre do que acontece por lá, eu nunca vi a situação do jeito que está hoje. Então, eu acho que é por aí a crítica que deve ser feita. Na questão que você colocou, é um pouco mais, digamos, abrangente, e eu acho que envolve muitas considerações sobre o problema dos judeus que não conseguem enxergar a realidade. Mas não é só os judeus que não conseguem enxergar a realidade. Eu conheço muitos brasileiros que os caras são de esquerda, eles apoiam a reforma agrária, eles falam que tem que ter igualdade social e tal, mas o MST é um bando de vagabundo desgraçado que fica, quer dizer, não, eu acho que é justo que tenha alfabetização, que se resolva o problema da pobreza no Brasil, mas invadir prédio é coisa de quem não quer trabalhar. Nós estamos discutindo aqui justamente isso, são fábulas e narrativas que acabam criando consensos que nos tornam condicionados, que nos tornam incapazes de pensar. Teve Marian, maybe you can help me here. Há um tempo atrás, some 10 years ago, somebody said in New York, there is no show business like show business. Do you remember the name of the guy who said that? He was from New York. Um autor judeu de Nova York escreveu, não tem show business como Shoah business. Shoah é o Holocausto. Quando ele escreveu isso, meu Deus do céu, ele é judeu. Mas caíram. Por quê? Porque ele estava justamente denunciando uma indústria criada em cima da Shoah, do Holocausto. Eu, inclusive, evito usar muito essa expressão, falar no que aconteceu na Alemanha, porque todo mundo sabe, se você ficar repetindo muito uma coisa, ela se torna banal. E eu acho que é um crime contra a humanidade que foi cometido por Hitler, que não se deve banalizar, não se deve transformar numa coisa, numa linguagem comum no dia a dia, porque você acaba perdendo o impacto disso.
Mas, do ponto de vista da vitimologia, isso se torna uma narrativa muito conveniente, digamos assim. Eu sou judeu e eu tenho o direito de reclamar porque eu fui vítima do Holocausto. Quer dizer, é uma narrativa que se torna bastante conveniente e bastante, digamos, justificadora de práticas que não podem ser justificadas. Alguém disse antes de ontem, do governo israelense, o mundo tem uma dívida para com Israel. Alguém declarou isso, acho que foi antes de ontem. E não é verdade, o mundo não tem uma dívida para com o Estado de Israel. Então, até porque a espécie humana, infelizmente, é repleta de matanças e de holocaustos, vamos dizer assim, que não se limitam, em hipótese nenhuma, ao povo judeu. Os armênios, os inumeráveis povos africanos, o massacre de Ruanda, que aconteceu agora há pouco. Enfim. Oi? Os indígenas brasileiros. Enfim, eu acho que existe aí um discurso que se torna, infelizmente, bastante conveniente, como uma forma de criar uma certa vitimologia. Então, meu nome é Ana, pegando carona que você está falando agora nesse momento em Ramallah, as pessoas estavam fazendo um protesto, milhares de pessoas fazendo um protesto, em meio ao Ramadã. Hoje é um dia especial do Ramadã, e 2 morreram por tiro, dezenas estão feridos. E pegando essa carona, quer dizer, eu vim aqui para ouvi-los, mas também queria ouvir a Mariana, quer dizer, queria saber um pouco mais sobre o Dar Said. E o que eu queria saber? Quer dizer, ele nasceu em Jerusalém, quer dizer, ele morreu em 2003, estamos falando de um passado não muito distante. Quando ele nasceu em Jerusalém, Jerusalém era um mandato britânico da Palestina. Então, quem não sabe história, ou o judeu novo que ouviu uma outra história, talvez hoje pense que eles têm uma legitimidade que eles possam fazer isso. E sempre com o mesmo discurso. Do lado de lá tem o Hamas, que o Hamas é terrorista, que ele faz estudos humanos e que eles estão se defendendo, matando 732 pessoas até agora, nessa última incursão. Então, assim, como brasileira, não sou muçulmana, não sou judia, não tenho origem, sou brasileira, não tenho 500 anos brasileira, de carta de Sesmaria. Assim, a dúvida é, o que a gente pode fazer de prático? Porque também só o discurso, só falar, é muito distante. Entendo que a polícia brasileira tenha treinado com o Mossad. Vamos lembrar que no Rio de Janeiro eles pagam do próprio bolso para ir para lá treinar com o Mossad. Não é só institucionalizado, é elitizado. Quer dizer, se você tem dinheiro para ser um policial de alta elite, você vai com o seu próprio bolso e treina. Então, assim, eu queria ouvir a Mariana porque ela tem um projeto. Você chorou com um filme. E eu acho que a gente pode fazer algo palpável nesse momento. Então, a minha pergunta é mais para ela. Quer dizer, como a gente pode se envolver fisicamente, não só intelectualmente. E quando o colega judeu levantou para falar e as pessoas começaram a gritar, isso me incomoda, como brasileira, porque a gente também tem que aprender a ouvir o outro lado. A gente está aqui ouvindo um lado, mas a gente tem uma dificuldade enorme de ouvir o outro. Como brasileiro, não estou aqui discutindo como os judeus ouvem o que tem, a gente também só ouve o que quer ouvir. Então acho que deve ser um momento para quem está aqui, para refletir um pouco mais também sobre o que a gente não quer ouvir do lado de lá. Só isso. Só então, eu vou pegar esse gancho do... Eu não sei se alguém vai responder. A Mari vai falar? We have our project. Não está funcionando. É só falar um pouquinho mais da frente.
Geraldo, como é que você quer fazer com a tradução? You know, my late husband, Edward Said, and Daniel Barenboim formed the orchestra as an experiment in coexistence. Então, o meu ex-marido, o Edward Said, e o Daniel Barenboim, eles criaram a orquestra como uma experiência de coexistência. And it was bringing Palestinians, other Arabs and Israelis together to play music. And a ideia era justamente trazer israelenses, palestinos e outros árabes, colocá-los conjuntamente, juntos para tocarem, para fazerem música. And music was the language, the common language between these two enemies. E a música era a linguagem comum entre esses dois inimigos. Also, it was a way of what Edward wrote in Orientalism, that, you know, it's a way of understanding the other and of knowing the other. And doing that would, as human beings, would let everybody start to think in different ways and in alternate ways. And maybe that way we can solve the problem or find a way of solving the problem. E isso está relacionado com o que Edward Said escreveu no Orientalismo, que conhecer o outro, entender mais o outro, e que isso poderia ser uma forma de encontrar maneiras para conseguir pensar em soluções, de resolver o problema ou pelo menos tentar encarar o problema de outras maneiras. The question was, what concrete things can we do? We are trying in this project, which has been going on for 15 years. Sobre a questão do que pode ser feito de concreto, a gente vem tentando trabalhar com esse projeto que já vem acontecendo há 15 anos. And other people have been trying to think of ways for the future, or to break this deadlock that we have now. One of the ideas that has been implemented in many areas is cultural resistance. E outras pessoas também vêm tentando diferentes maneiras de tentar lidar com essa solução que parece um beco sem saída, e uma dessas formas, de maneira mais forte, tem sido a resistência cultural. Projects that get the Palestinians out of the shed they are in, and at the same time give them hope and life, like the Freedom Theater in Jenin. There are other projects where the bereaved families of the Israelis and the Palestinians who lost their children to the terrorists, they have a group, the bereaved families, they come together and they talk together, and they try to get beyond the tragedies that happened to them. E existem também outros projetos que têm acontecido, que tentam tirar os palestinos também dessa casca, desse casulo em que eles se encontram. E como um dos exemplos é o Teatro da Paz de Jenin, que vem trabalhando nessa perspectiva, e uma outra iniciativa que reúne famílias de palestinos e israelenses que perderam filhos e que juntos tentam enfrentar essas perdas e enfrentar a tragédia. Other projects have been, there's an Israeli who has an organization that is called Zekorot, which means remembering, and where people from both sides come together and they talk about the past and admit what they did, what happened, how we can reconcile it. So all these projects are tangible projects that people are trying very hard to imagine the future.
Existe também uma outra iniciativa de uma organização israelense que se chama Lembrando, que busca trazer pessoas dos dois lados para que eles possam discutir, reconhecer o que foi feito, olhar para o passado, discutir as questões e também, dessa maneira, tentar olhar para o futuro. E essas são iniciativas bem concretas que estão tentando olhar o que pode ser um futuro. Saad spoke about Miko Pelé. He has crossed the line and has done, extended his hand to the other side very openly, and has devoted his life now to talking about how we can live together, how we can, form an entity together. E o Saad também mencionou o Nico Pelé, que foi quando ele falou do livro O Filho do General, que também dedicou sua vida, tem dedicado a sua vida, tem se aberto a buscar formas de pensar justamente como é que nós podemos viver juntos, como é que nós podemos construir entidades conjuntamente. And the last thing I would like to mention is there are a lot of architects and people who deal with the land, who are trying to reconfigure spaces. Like if an area has been taken over and it has become like a no man's land, they come and they bring life to it, and they rejuvenate villages, areas. And this is a way also of transcending the differences between both sides. They are small projects, but in the end we hope that all these small projects will ultimately lead to something. Maybe we're right, maybe not, but we have to try. Existe também uma outra iniciativa que eu gostaria de falar por último, que é feita principalmente por arquitetos e pessoas que lidam com questões da terra, que trata da reconfiguração dos espaços, principalmente da recuperação de áreas que hoje seriam consideradas terra de ninguém, e com um processo de regeneração dessas áreas, de recuperação dessas áreas, e para tentar injetar vida nessas áreas. E todos esses projetos são projetos pequenos, mas talvez a soma desses projetos possam resultar em alguma coisa. Talvez sim, talvez não. Talvez nós estejamos errados, mas pelo menos nós temos que tentar. E tem várias pessoas tentando. Quero agradecer muito a Mário. Por favor. Yo les recomendaría a todos leer este libro de Miko Pelé, el hijo del general, porque aparece en este muchacho que vive actualmente en Estados Unidos, San Diego, enseñando karate. Fue a Japón a estudiar y está enseñando karate en Estados Unidos. Todos los miedos que aparecen incluso en algunas de las discusiones que hay entre los chicos palestinos o egipcios o libaneses con algunos chicos de Israel, que aparecen en la orquesta. Y cómo él logra superar todos estos miedos que provienen, yo diría, de una Europa discriminadora, de una Europa que discriminó y que nosotros en Argentina y que los palestinos tampoco de ninguna manera tenían esa discriminación con los judíos, digamos. Porque esta es una cosa europea y de alguna manera pretender que nos pueden enseñar cómo superar eso. Entonces tienen que leer a Miko Pelé y se van a dar cuenta cómo él supera todos estos miedos y logra establecer una relación con los palestinos que lo convierten a él, como era su padre, en un ser humano que, y lo dice él, en un ser humano que habla con otro ser humano. Y no hay ni judío, ni musulmán, ni cristiano. Estas son las cosas que a mí me parece, digamos, pido disculpas si puedo molestar a alguien, que tenemos que superar todo. Vuelvo a repetir, cultura, religión, nacionalidad, son creaciones humanas pasajeras, muy pasajeras.
Y entonces tenemos que asumirnos como seres humanos. Yo creo que cuando nos asumamos como tal, se acabaron los problemas. Entonces no hace falta ni ser de izquierda ni de derecha. Somos seres humanos que hablamos con otro ser humano. E já se terminou todo. Só vou pegar esse gancho, quer dizer, a Marian traçou alguns projetos, algumas iniciativas que tentam lidar com a questão de Israel. O Saad falou, eu acho que é muito importante a gente estar aqui falando do Said exatamente por isso, quer dizer, acho que a gente tem que ser mensageiro de uma transformação do discurso, porque talvez daí seja um começo do que a gente possa fazer para a questão não permanecer como está. E eu queria chamar o Pedro aqui, porque aí também tem questões mais práticas que a sociedade civil pode fazer. É uma coisa que cresceu muito nos últimos 10 anos, que é a campanha de boicote. E aí o Pedro ele pode falar melhor, ele inclusive pode rapidamente, brevemente, eu vou pedir, mas ele pode falar um pouco, inclusive, de um chamado de embargo armamentista. Boa tarde a todas e todos. Eu estava aqui no começo, saí e voltei agora, eu peço desculpas. A pergunta da colega dá um ensejo para a gente falar um pouco sobre essas iniciativas que estão sendo tomadas hoje, inclusive por muitos dos nomes já mencionados aqui. A irmã do Miko Pelé, esse sujeito que escreveu esse livro fantástico, Nurit Pelé, é uma outra acadêmica israelense incrível e que também escreveu um livro muito fundamental de ser lido sobre os livros escolares israelenses, e a filha dela morreu num ataque bomba em Jerusalém. E a Nurit Pelé integra o time de israelenses, acadêmicos e intelectuais do mundo todo que hoje pedem, junto com o movimento da sociedade civil palestina, que a sociedade civil do mundo pressione seus governos por boicotes, desinvestimento e sanções de empresas que tenham relação com as violações cometidas por Israel e do próprio governo israelense, as instituições conexas a essas violações. Convido vocês que leiam o manifesto que saiu na Folha, assinado por diversos intelectuais, grandes nomes, ganhadores do Nobel da Paz, como Desmond Tutu, arcebispo que lutou contra o apartheid na África do Sul, a própria Nurit Pelé, Ilan Pappé, outro israelense fantástico que todos deveriam ler e conhecer sua obra. Alguns nomes aqui da América Latina, como Pérez Esquivel, o Frei Beto, intelectuais como Noam Chomsky, Judith Butler, todos eles assinaram esse pedido aos governos do mundo por um embargo militar. Porque muitos governos se solidarizam com a situação dos palestinos, mas seguem comprando armas de Israel, que são justamente aquelas testadas durante os bombardeios a Gaza. Só um minutinho. Que dia saiu na Folha? Eu tenho ele aqui, posso passar para o senhor, que foi essa semana passada agora. Isso. E eu não me lembro a data agora, mas foi no dia 22, se eu não me engano, por aí. Posso passar o texto para quem estiver interessado. E no caso do Brasil, a gente tem diversas empresas israelenses ou empresas que atuam diretamente com a ocupação e as violações de direitos humanos atuando aqui no Brasil. A Mekrot é uma empresa que, segundo a União Europeia, pratica apartheid de água na Cisjordânia, é uma delas. A gente teve uma vitória recente, conseguiu que a Sabesp rompesse o memorando de entendimento com essa empresa depois de pressão da sociedade civil, uma grande vitória, uma luta concreta pelo direito do povo palestino. Tem diversos produtos de beleza que são produzidos no Mar Morto, na parte da Cisjordânia ocupada, como a Rava. Tem produtos da SodaStream, por exemplo, sendo vendidos aqui, que são produzidos na Cisjordânia ocupada também. A gente tem empresas de segurança, como a Elbit, que tem contratos no Rio Grande do Sul para a produção daqueles aviões não tripulados, que são justamente os que bombardeiam Gaza. E hoje o Brasil é o quarto maior comprador de armas de Israel. Então, todos aqueles que têm interesse em, como sociedade civil, fazer pressão ao nosso governo, em como indivíduo não comprar esses produtos que financiam diretamente ou são coniventes às violações de Israel e do direito do povo palestino, eu convido que joguem no Google BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, curtam a página do BDS Brasil, conheçam a lista dos produtos que hoje em dia estão no Brasil e das empresas que estão aqui no país. As principais são essas de segurança e água. A G4S faz a segurança, inclusive, de alguns prédios aqui no centro. É a responsável pela detenção administrativa de presos palestinos. E eu poderia ir a noite toda listando a lista dessas empresas que hoje estão aqui no Brasil, mas a gente não tem tempo.
Então eu convido aqueles que conheçam o manifesto desses artistas, e a gente também está lançando um manifesto que vai ser entregue amanhã na Presidência da República, pedindo que o governo brasileiro rompa esses acordos para que efetive a sua solidariedade com Gaza. Como esses intelectuais disseram, o mundo hoje, os palestinos hoje não precisam de caridade, eles precisam de solidariedade efetiva. E a solidariedade efetiva da sociedade civil pode aparecer principalmente na forma de boicote dos investimentos e sanções, uma campanha totalmente não violenta, que não impede que as partes dialoguem quando elas desejarem dialogar, nos projetos que a Mariam citou, por exemplo, mas da nossa parte, o que a gente pode fazer aqui é ser responsável, é um dever moral e é um dever jurídico, estipulado em diversas resoluções, principalmente na decisão da Corte Internacional de Justiça, que diz que todos os Estados do mundo têm a obrigação de forçar Israel a cumprir com suas normas de direito internacional, inclusive, principalmente através das empresas que atuam nesse tipo de coisa. Então é um dever moral e um dever jurídico, e eu convido a todos que queiram saber mais, que procurem mais informações na internet. E os convênios universitários? Os convênios universitários são outro fator muito importante. A USP até pouco tempo tinha um convênio com a Ariel University, que é uma universidade que sequer alguns acadêmicos israelenses se reconhecem como sendo israelenses, porque simplesmente ela não está em Israel. Ela está na Cisjordânia ocupada, na colônia de Ariel. Esse convênio também venceu o prazo dele e ele não será renovado graças à nossa pressão. O Rio Grande do Sul ainda tem convênios com universidades israelenses que são diretamente ou indiretamente coniventes a isso. E é importante dizer que o boicote acadêmico não é contrário à liberdade acadêmica. Muitos acadêmicos, como a Nurit Pelé, são de universidades israelenses e pedem um boicote às suas instituições, não aos indivíduos. Porque tem muita gente em Israel, e é importante dizer isso, que está tentando fazer a crítica ao governo e está tentando produzir academia crítica. E eles não podem ser isolados. Mas, com certeza, as instituições deles que produzem o conhecimento, e como disse o próprio Desmond Tutu, são diretamente ligadas à produção e justificativa científica das violações de Israel. Ele disse que a gente não podia fazer negócios com essas universidades as usual. Business cannot be business as usual. E ele disse isso quando a África do Sul rompeu, a Universidade de Joanesburgo rompeu todos os seus convênios com universidades israelenses, e logo depois o Parlamento da África do Sul barrou todos os produtos produzidos em assentamentos de entrarem na África do Sul. Então essas são grandes vitórias concretas dessa campanha que é global. Então qualquer na Google, qualquer um. BDS, Boicote, Desinvestimentos e Sanções. E a gente tem a parte BDS. A gente vai abrir para mais uma última pergunta. Daí encerra. Boa noite. Queria fazer duas colocações, uma pergunta rápida. Primeira colocação, estou aqui em solidariedade, sou judeu, então respondendo, tem gente que sim, tem solidariedade, vim aqui ouvir, conversar, saber um pouco mais, e sim, sou contra a guerra, sou contra tudo isso que está acontecendo. Vou ser sempre contra a guerra e vou estar sempre aqui tentando discutir. Então, estamos juntos, seja de que lado a gente está, aqui no Brasil a gente está juntos nesse movimento. Segundo, eu queria só fazer uma pequena colocação, quando o professor colocou, rabinos falam que os judeus matem e tal, a gente ouve do outro lado a mesma coisa, os caras falam que eles ensinam as crianças assim, então acho que esse é um comentário que, eu não sei, talvez ele me incomoda um pouco porque ele atrapalha, acho que um pouco essa discussão de entendimento. Mas a minha pergunta é realmente para esclarecer uma dúvida. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação ao Hamas, que está no poder, foi eleito lá em Gaza. Eu queria ouvir a opinião de vocês, qual é o papel do Hamas hoje nesse processo de repente, a gente tentar buscar um processo de paz, ou de pacificação, de convivência, se ele ajuda, atrapalha, como que vocês acham que funciona essa dinâmica lá? Obrigado. Yo acabo de escribir hace unos días, estoy en desacuerdo y en esto también de alguna manera sigo el pensamiento de Edward Said. Por eso yo les decía a ustedes, no me difundan a mí ni difundan lo que yo digo, difundan lo que decía Edward Said, esta convivencia entre seres humanos. Yo estoy en desacuerdo con lo que hace Hamas. Yo creo que lo he dicho públicamente, las canitas voladoras que tiran los de Hamas, que no llegan a nada, digamos, porque
que son disueltas en el aire por los mecanismos tecnológicos de los cuales dispone Israel. Lo que hacen es avivar del otro lado, que manden drones y mueran los palestinos que están muriendo hoy. A mí me parece, y esto lo escribí allá por la década del 80, los palestinos no tienen ninguna otra solución que la recurrencia a la metodología de la no violencia que inventó Gandhi. No tienen otra solución. Los dirigentes se equivocan si creen que matando a un israelí van a resolver el problema. No van a resolver nada. La única metodología que va a servir para resolver el conflicto es que todos los palestinos, como están haciéndolo algunos, Barghouti, Masi Kunsille, de quien yo publiqué un libro que se llama Compartir la tierra de Canaán. Yo coincido con los palestinos que plantean el compartir la tierra, porque la tierra no le pertenece a nadie, no le pertenece a nadie, la tierra se pertenece a sí misma. Incluso hay teorías que sostienen, y yo por ahí estaría de acuerdo con eso, que la tierra es un ser viviente y que nosotros vivimos de esa tierra. Entonces cuando alguien viene y me dice, este pedacito de territorio es mío y me lo dio no sé quién, a mí me parece que ese señor es medio tonto y cree que los demás seres humanos del mundo también somos todos tontos. Digamos, pensar que un pedacito del planeta Tierra, en un universo de miles de millones de galaxias, agujeros negros, materia oscura, antimateria, hay no sé quién, una divinidad o una deidad, se llame como se llame, este pedacito de territorio de Canaán, de ese planeta que está allá perdido en el universo, me lo dio a mí, a un tipo que no existió, que se llamaba Moisés, que ahora los propios autores judíos como Fichten y Silverman acaban de publicar un libro hace 10 años que se llama disculpe, ya me voy a acordar, ¿cómo se llama el libro de Fichten y Silverman? Tú lo sabes, pues ya me voy a acordar. Acaban de descubrir que los israelitas nunca estuvieron en Egipto, no hubo éxodo, no existió Moisés. David y Salomón fueron nada más que dos pequeños caudillos de ignotas aldeas de Judá. Esto no lo digo yo, lo dicen historiadores y arqueólogos israelíes que viven en Israel. La Biblia, perdón, el libro se llama, y lo pueden encontrar, se llama La Biblia Desenterrada. Entonces, frente a toda esta, que ahora hay muchos autores, incluso el propio Shlomo Zahn, no tengo el libro acá, que lo traje conmigo, que voy a publicar en castellano, donde él renuncia a su condición de judío porque no quiere pertenecer a una etnia ficticia. Toda esta ficcionalidad con la cual de pronto nos quieren trayendo divisiones europeas de izquierda a derecha, que los de izquierda son los representantes del pueblo, los de la derecha son los representantes de la aristocracia. Esto lo inventaron los ingleses y los franceses y todavía lo siguen repitiendo como si fuera una cosa importante. Eso pertenece a Europa, ¿no? Yo no tengo nada que ver ni me interesa eso de que son de izquierda o de derecha. Entonces hay que conocer la historia, y conocer la historia nos permite superar. Vuelvo a repetir, y les pido disculpas que sea insistente, y en esto me parece que soy fiel al pensamiento de Edward, a quien yo quiero mucho. Terminemos ya con las divisiones humanas, terminemos ya con enfrentarnos porque yo soy judío, el otro es musulmán y el otro... Sí, los musulmanes también se equivocan, ninguna duda, y yo lo he escrito y lo publico esto, y se enojan a veces conmigo, pero no me importa. Se equivocan queriendo o suponiendo que ellos pueden enfrentar a ese ejército, que es el quinto ejército del mundo, que es el ejército de Israel. 4 palestinos musulmanes no pueden hacer nada, y ellos, pero bueno, yo los entiendo porque les agarra la desesperación. Yo recuerdo que una vez un general yanqui dijo que una mujer iraquí recurría a la violencia terrorista porque la pobre, una bomba le había matado a su padre, a su marido y a su hijo, y ella quedó viva. Agarró un jeep, lo cargó de bomba y lo estrelló contra un puesto yanqui. Y este general imbécil dijo que ella recurría a métodos terroristas. Cuando él mandaba aviones, como dice muy bien Edward, la hipocresía
de criticar a los palestinos que se defienden con bombita cuando mandan los drones sin piloto y lanzan bombas de 3.000 metros de altura. Eso no es terrorismo, eso es la guerra convencional. Esa guerra hay que aceptarla, porque es una cosa aceptada mundialmente. Yo puedo mandar un avión con bomba, matar 500 palestinos, eso está bien porque es la guerra que se debe hacer. La otra, la de que un pobre pibe que le mataron al padre, a la madre, al abuelo, se pone una bomba y se vuela, ese tipo es un terrorista ignominioso. En fin, vuelvo a repetir, yo comprendo eso, no estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo, pero los entiendo. La desesperación hace que la gente haga cosas que não haria de outra maneira. Bom, eu vou começar respondendo de um jeito que parece que estou fugindo da questão. Eu vou começar citando aquele grande escândalo que houve uns 2 anos atrás, que estourou na mídia mundial, daquela moça que foi estuprada lá em Delhi, em Nova Delhi, por um grupo, e depois ela acabou morrendo. Vocês lembram disso? E foi um auê na mídia, porque aí começou a se discutir por que os indianos são tão machistas, são tão violentos contra as mulheres, que a sociedade indiana está enferma, que existe uma misoginia que é o resultado quase que natural do hinduísmo, e todo tipo de tratados sobre a enfermidade da sociedade hindu. Isso aí todo mundo lembra. Naquela semana, um grupo de jovens de uma high school nos Estados Unidos estuprou a moça, drogou a moça, estuprou a moça e botaram no YouTube o vídeo dando risada, contando a façanha que eles tinham feito e como foi engraçado fazer tudo aquilo com a moça. E filmaram a moça. E aí uma moça chamada Katia Politi, que é uma militante feminista nos Estados Unidos, ela escreveu um artigo que eu achei assim fantástico e que diz o seguinte: quando acontece isso em Nova Delhi, a sociedade hindu está enferma, o hinduísmo é misógino, a Índia persegue as mulheres e etc. e tal. Quando os jovens fazem isso nos Estados Unidos, são jovens mal ajustados, que merecem ser punidos pela malvadeza que fizeram, mas o problema não é a sociedade estadunidense. O problema não é a cultura estadunidense. O problema não é a misoginia estadunidense. E aí ela citou algumas estatísticas mostrando que nos Estados Unidos hoje, 1 em cada 5 estudantes universitários sofrem assédio sexual, e ela conclui o artigo dizendo: eu lamento informar os senhores, mas o estupro é tão parte da cultura desse país quanto a torta de maçã. Só que isso não é reconhecido. Estupradores são os hindus. Brutal é a Índia. Nós não. Nós somos ocidentais e democráticos. Por que isso aí tem a ver com a explicação sobre o Hamas? Porque, na verdade, de novo, nós estamos discutindo o discurso. O mal é o outro. Ou, se vocês quiserem aquela frase memorável do Sartre, o inferno são os outros. Os outros é que são o inferno. Nós estamos bem. Está tudo bem com a gente. É o discurso de Hitler, nos anos 20 e 30. A culpa é dos judeus, dos comunistas, dos socialistas. Nós não temos culpa sobre o que aconteceu com a Alemanha. Eles são os culpados. Então, esse é um discurso da exclusão. É um discurso da demonização. É o discurso da intolerância. Com um pequeno problema. Quando caiu o muro de Berlim e se inventou o fim da história, a humanidade finalmente tinha concluído um processo de milênios
procurando a melhor forma de organizar a sociedade, e concluiu que o capitalismo era a melhor forma de organizar a sociedade, por isso o fim da história, não precisamos procurar mais, todas as outras formas fracassaram. O problema é que o mundo ocidental precisou eleger um inimigo universal sobre o qual pudesse projetar os males do mundo, já que o comunismo já não servia mais. Acabou o comunismo. Quem é o nosso inimigo agora? Precisamos procurar. Cadê o inimigo? E se criou um inimigo universal, chamado Islã. Aí vem aquele sujeito que se diz um cientista social, mas que não resiste a menor. Aliás, vocês deveriam ver o que Edward Said escreve sobre ele, é fantástico. Esse imbecil com áreas de sociólogo, que é o Huntington, e que escreveu aquele livro Choque de Civilização. Olha, tem uma frase de um antropólogo nos Estados Unidos chamado, o sobrenome dele é Boas, eu esqueci o primeiro nome dele. Tem uma frase que é fantástica desse livro. Os dados que eu vou falar agora são todos, eu vou chutar porque eu não me lembro direito, mas vocês vão entender o espírito. Ele fala assim: todo dia um cidadão típico dos Estados Unidos acorda às 7 da manhã, levanta-se de sua cama, que é do colchão, que é uma invenção chinesa, eu estou inventando, não me lembro mais, que é uma invenção chinesa, se desfaz dos lençóis, que é uma invenção coreana, isso é invenção minha, eu esqueci os países, se desfaz dos lençóis, que é uma invenção coreana, tira o pijama, que é uma invenção francesa, veste calça o chinelo, que é uma invenção japonesa, toma banho, que é um hábito dos índios, usa shampoo, que é uma invenção não sei de quem, bota o terno, gravata, que é uma invenção, essa eu me lembro dele, gravata é uma invenção da Croácia, eu só me lembro porque é cravata, croata, não sei o quê, toma o café da manhã, que é um hábito, sei lá, chinês, e depois agradece finalmente a uma entidade semítica o fato de ser genuinamente um cidadão legítimo dos Estados Unidos. Quer dizer, só nessa frase ele mostra como é impossível você falar em choque de civilizações, em querer identificar blocos homogêneos, puros, quimicamente classificáveis, como blocos civilizacionais em conflito. E, no entanto, o Islã virou hoje o quê? Sinônimo de terror, sinônimo de atraso, sinônimo de tudo que existe de indesejável no mundo, do exótico e etc e tal. E não por acaso, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, e mais ainda, é a religião que mais cresce nos lugares mais miseráveis do mundo, o que inclui os guetos dos Estados Unidos. Porque o Islã não cresce só na África, não cresce só na Ásia, não cresce só no Oriente Médio, ele cresce no Bronx, no Harlem, ele cresce em LA, ele cresce em Chicago, ele cresce nos hiperguetos. Qual é o problema? O problema é que na Palestina, ou no mundo árabe em geral, quando a disputa por petróleo, que eu acho muito esquisito isso, toda vez que se discute o Oriente Médio, desaparece a palavra petróleo, quando devia ser a primeira coisa que deveria aparecer. Porque eu digo mais, hein? Se aquela região fosse rica em aspargos e não em petróleo, a gente não estaria aqui discutindo tudo isso não, viu? A região é muito rica em alface, tomate, não, a gente não ia estar discutindo essas coisas aí, mas infelizmente é petróleo que eles têm, infelizmente para eles. Então, nós estamos aqui discutindo. Infelizmente, o que acontece para essas populações, quando começam a ser atacadas desse jeito, bombardeadas desse jeito, a religião aparece como um bote salva-vidas, vamos dizer assim. Aparece como um meio de preservar uma certa identidade. Aparece como uma salvação. Aparece como identidade nacional. E essa é a tragédia, porque religião não deveria se misturar com esse tipo de coisa. E o Hamas tira proveito disso. Como todas as outras organizações fundamentalistas, incluindo organizações israelenses fundamentalistas,
que fazem também o discurso religioso, incluindo o Tea Party nos Estados Unidos, que faz um discurso mais fundamentalista do que o Hamas. Hamas ou qualquer outro grupo armado dentro de Israel, dentro de todo o Oriente Médio, é apoiado sim pelos árabes, como nós aqui. É apoiado sim. Sim. É apoiado. Sim, eu sei. Mas não é um grupo armado sim. que não tem o apoio dos Não, árabes. eu sei. Porque é o único grupo, não só Hamas, como todos os outros grupos dentro da Palestina, que é sim apoiado pelos palestinos. Sim. Porque é a única forma que eles têm Sim. de poder se manifestar de alguma forma. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Entendeu? É Então, isso. dizendo que eles são os caras que são fundamentalistas. Não, eu estou dizendo o seguinte, quando a religião... Peraí. Uma Palestina de campo de refugiados. Sim. Você entendeu? Então ele pode te dizer isso aí. Não, eu sei. Que é um grupo fundamentalista, não é um grupo fundamentalista. Como todos os outros dentro da Palestina, entendeu? Do meu ponto de vista, isso é claro que são pontos de vista diferentes. Do meu ponto de vista, quando a religião se transforma na única maneira possível de organização, eu acho que aí nós temos um problema. Porque eu acho que a religião não deveria ser a única maneira possível de organização. Agora, isso não tira o fato de que o Hamas foi legitimamente eleito em 2006, democraticamente eleito, em eleições que não foram viciadas e não foram fraudadas. E mais, vamos lembrar também, o Hamas, a criação do Hamas foi estimulada pelo Estado de Israel, como você deve saber, porque era uma maneira de dividir a OLP. Assim como, você também deve saber, o Osama Bin Laden foi armado e treinado pelos Estados Unidos, que era a maneira que eles encontraram de mobilizar a população islâmica no Afeganistão contra a ocupação soviética. Então, o jogo religioso é um jogo muito perigoso, porque, e eu não estou falando só do Hamas, eu estou falando do Tea Party nos Estados Unidos. Quando o Tea Party se organiza, milhões de pessoas, para impedir o aborto, direito ao aborto, o direito ao casamento entre pessoas com a mesma orientação sexual, bom, tudo aquilo que eles fazem. Mas você não consegue dividir religião de política dentro do Oriente Médio. Então, muito menos a Palestina. sim, eu acho isso. A religião para o muçulmano é fundamental. Isso. É o fundamento, a base total dele. Sim, e eu acho que. A religião para ele é o fundamento até de vida para ele e de morte. Sim. Entendeu? A E eu... diferença entre o muçulmano e o judeu é de que o muçulmano não tem medo de morrer. Você entendeu? O judeu sim. Esse é o fundamento da base. Tudo bem. É uma perspectiva. Oi. Peraí. O que não é sempre verdade. Eu vou te dar um exemplo de um líder que conseguiu unificar os árabes em um dado momento, sem fazer apelo ao Islã. Gamal Abdel Nasser. O Gamal Abdel Nasser mobilizou a população egípcia, recuperou o controle do canal de Suez, criou uma situação no Oriente Médio de total solidariedade com o movimento egípcio, botou, na época, 5 milhões de egípcios armados nas ruas do Egito para lutar contra o exército combinado da França, da Inglaterra e de Israel, derrotou esses exércitos e não fez um apelo islâmico. Não fez um apelo islâmico. O que eu estou dizendo é que o apelo islâmico resulta na única possibilidade possível hoje, porque isso foi feito como a população foi encurralada cada vez mais numa situação em que a única coisa que sobrou para ela foi a religião. Então eu não acho que isso seja um atributo do Islã. Eu acho que é um atributo de uma situação mundial em que se criou o inimigo Islã como inimigo universal. E portanto, eu acho que essa é a tragédia, na minha opinião. Quer dizer, eu como Saad Seguido, nós achamos que o que está acontecendo hoje é o resultado de uma tragédia. Só que não é uma tragédia criada pelo Hamas, é uma tragédia criada por esse contexto todo, histórico, em que nós temos inclusive atribuído as responsabilidades do Estado de Israel por esse processo. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Bom, a gente vai encerrar o debate. Eu queria agradecer a todos pela presença. Queria agradecer ao Arbex, ao Luiz, ao João, ao Saad, e especialmente a Marian Said pela presença nesse debate que a gente foi sobre.
Eu sei que como a gente colocou que é importante a gente fazer esse debate, a gente criar uma massa crítica, a gente problematizar a questão para ir além dos limites do que onde a discussão está imposta. Então esses debates têm que continuar fora daqui. Eu quero convidar vocês no sábado, na Favela do Moinho à tarde. O Mupati vai fazer uma atividade que vai basicamente discutir a história e a política atual, porque eu como jornalista que lida com, eu sei que agora, nesses momentos, todo mundo quer saber, todo mundo quer entender a história, todo mundo quer entender a política, e eu acho isso importante. Mas que não fique só nesse momento, porque a gente tem que quebrar de fato esse discurso hegemônico de como ele é imposto para a gente, de como a discussão é imposta, porque essa é uma das barreiras, inclusive, para que a situação não mude por lá. Então eu quero agradecer a todo mundo, boa noite, ao Icarame, que organizou. Então, só a palavra final, então o Geraldo vai falar, ele é o diretor de cultura do Icarame, vai dar uma palavra final, e depois o Luiz Armando também vai dar uma palavrinha final. Boa noite. Queria primeiro agradecer a Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria de Cultura, pelo espaço. Acho que a função de um espaço público no momento que a gente está vivendo, de uma biblioteca pública, de um equipamento público, acho que hoje ela se realiza, assim como da existência do nosso Instituto. O Instituto da Cultura Árabe existe, esse ano ele completa 10 anos, ele existe desde 2004, e é importante dizer um pouco da história do Instituto, porque o Instituto foi criado há exatos 10 anos atrás, quando, numa reunião, logo após a morte do Eduardo Said, um grupo de intelectuais, que incluía o Milton Ratum, Marilena Chauí, Francisco de Oliveira, Francisco Miralha, Soraya Ismaili, muitos outros, Mamed Jarouche, se reuniu num ato de desagravo a um artigo que havia sido escrito por um jornalista, por um articulista, que questionava e ofendia o Eduardo Said logo após a morte dele. Houve uma reunião de intelectuais que discutiram e que, naquele momento, inclusive questionava o local de nascimento, se o Eduardo Said era palestino mesmo, nesse artigo. Então, em reação a esse artigo, foi, naquele momento, muitos na academia estavam, logo após desde o 11 de setembro, muitos na academia estavam, diria, um pouco ocultos, silenciosos. Então, nesse grupo de intelectuais, houve um ato em homenagem à memória do Eduardo Said, que depois deu origem a um livro, que infelizmente, pela editora Boitempo, depois, infelizmente, está esgotado. E, portanto, o inspirador do Instituto da Cultura Árabe, da existência do nosso Instituto, foi o Eduardo Said. Foi o pensamento do Eduardo Said. O pensamento humanista do Eduardo Said, humanista, lúcido e, ao mesmo tempo, duro com o colonialismo, como nós colocamos na convocatória para esse ato. Então, 10 anos depois, nós estamos aqui novamente reunidos e é, ao mesmo tempo, impossível não fazer um balanço do que aconteceu nesses 10 anos da fundação do Instituto até hoje. E naquele momento, a decisão era, nós precisamos ter um espaço, um instituto que promova a cultura, que difunda a cultura, e o nosso presidente era o professor Aziz Abissab, saudoso professor Aziz Abissab, que naquele momento e sempre durante os 10 anos de existência do Instituto da Cultura Árabe insistiu: nós somos um instituto que faz cultura, que defende a cultura. Só que no momento que nós vivemos, um ato como esse é defender a cultura. Porque o extermínio de um povo é o extermínio da cultura de um povo. E isso a gente não pode permitir, como brasileiro, como ser humano. Então, a iniciativa desse ato aqui hoje é um ato em memória ao Eduardo Said, e para nós é uma honra, is the greatest honor for us to have Madame Maria Said with us. It's very, very important. Porque nesses 10 anos, não somente a memória de Eduardo Said, mas a memória de várias pessoas que estiveram, como o professor Aziz Abissab, que não está mais com a gente, mas que os 10 anos falou: nós não vamos fazer outra coisa, nós vamos fazer uma coisa muito modesta. Nós vamos fazer saraus de poesia, nós vamos fazer cursos de história, nós vamos fazer festivais de cinema, nós vamos fazer cursos sobre literatura árabe, nós vamos fazer apresentações musicais. É modesto. Vai mudar a situação? Não vai. Mas, é como disse a Mariana, não sabemos o que vai acontecer, mas é o que a gente pode fazer. Então, respondendo também o que a colega tinha perguntado, eu acho que estarmos aqui hoje, para a gente, é muito importante. O evento foi avisado ontem. Olha quantas pessoas vieram. O evento foi lançado no Facebook ontem.
Ontem. Por quê? Porque a Marian Said e o professor Saad Shedid estavam aqui no Brasil por ocasião de uma outra coisa que eu quero também aproveitar a ocasião para falar, que é o lançamento que foi feito numa parceria da Universidade Federal de São Paulo, um ato da reitora Soraya Ismaili e o Instituto da Cultura Árabe se uniram para fazer o lançamento de algo que é inédito na universidade brasileira, especialmente na Universidade Pública Brasileira. Foi criada anteontem a Cátedra de Estudos Eduardo Said. Agora, a Universidade Brasileira tem uma Cátedra de Estudos Eduardo Said, que é uma cátedra de estudos pós-coloniais, que não vai discutir só a Palestina, vai discutir a África, vai discutir as questões de gênero, vai discutir questões raciais. É uma cátedra de estudos pós-coloniais Eduardo Said. Então, isso para apresentar um pouco o contexto da vinda da Marian, do professor Saad Shedid, que ontem fez uma palestra inaugural. Então, como eles tinham mais uma noite em São Paulo, a gente falou, a gente precisa aproveitar ao máximo. O momento pede isso. Essa cátedra estava para ser lançada antes dos ataques a Gaza. E aí foi a união do contexto, da oportunidade, com a presença de duas pessoas, por quem nós temos o maior respeito. Então, é para explicar um pouco o contexto disso daqui, e a emoção para a gente de ver, em menos de 24 horas de convocação, um auditório numa noite de São Paulo, numa plena quinta-feira, lotado. Né? Quer dizer, o Arbex colocou muito bem, não é só solidariedade. O que a gente aqui, eu acho que está fazendo, não é eu vou lá prestar solidariedade, é tentar entender um pouco mais, mas é também tentar sentir-se parte de um sentimento de indignação global que hoje passa pela Palestina, mas passa por muitas questões. É um sentimento de indignação que às vezes é difícil dar nome, mas quando a gente se reúne, olhando um na cara do outro, a gente sabe que a gente compartilha. Então, o Instituto da Cultura Árabe hoje, nesses 10 anos de existência, também realiza a sua razão de ser. É um instituto aberto, laico, sem vinculações religiosas, partidárias, composto por pessoas que são 100% voluntárias, todos podem se envolver. É um prazer, entre no nosso site. Já aproveito para convidar a todos e a todas. No dia 13 de agosto, nós vamos abrir a 9ª edição da Mostra Mundo Árabe de Cinema, que nós realizamos todos os anos, trazendo mais de 20 filmes de todos os países, mas pelo menos de uns 10 países árabes esse ano. E no dia 13 de agosto, no Cine Sesc, nós vamos abrir, a exemplo do que fizemos no ano passado com um filme palestino. E o filme desse ano chama-se Omar. Foi o primeiro filme palestino que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E a presença do ator, do produtor do filme. Então, de coração, numa ocasião tão dura como a gente vive, é difícil até agradecer a presença. Mas de coração a gente sente-se unido nessa solidariedade, unido nesse comprometimento por tudo isso que o mundo está vivendo. E o Arbex situou, isso está acontecendo também aqui em São Paulo, está acontecendo no Brasil. Então, eu agradeço mais uma vez a Secretaria de Cultura, eu acho que não é pouca coisa o que está acontecendo, uma cátedra com o nome de Eduardo Said, não é pouca coisa a gente ter aqui representantes do poder público numa sessão como foi a de hoje, e eu acho que isso é um exemplo de que a gente tem muito para fazer, e vamos fazer juntos, gente. Porque é modesto fazer coisas na área da cultura, é pouco. Passar um filme é pouco, mas eu acho que é um pouco que pode fazer uma diferença muito grande. Então, de coração, eu queria agradecer muito a vocês, e eu encerro, porque a Maria, eu queria agradecer profundamente, ela está muito cansada. O professor Saad Shedid e a Maria, hoje, ela inclusive falou com a gente hoje, mas a intensidade desses últimos dias para os dois, é importante dizer, tem sido muito forte. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. E a vitalidade, a disposição de não. Quando eu falei, Maria, vai ter esse evento? Não, vamos. O professor Saad fizeram questão de vir, apesar de limites de cansaço físico mesmo. Então eu queria, para não prolongar, para encerrar, eu queria ler uma poesia. Porque muito se falou nessa semana sobre a palavra guerra. E eu não consegui, confesso, escrever um texto sobre a Palestina, mas me ocorreu uma poesia. Não me chamo guerra. A guerra é minha prima. Com ela eu cresci, é ela que me ensina. Com todas as suas armas, todo o seu pavor, a guerra me fascina. Mas não me chamo guerra. A guerra é minha prima. Desde pequena, bem pequenina, eu convivo com ela. Ela é minha prima, mas eu não me chamo guerra. Em qualquer matança, em qualquer chacina, podem até nos confundir.
temos os mesmos traços, a mesma sede assassina. E desse parentesco não dá para passar por cima. Fingir que somos a mesma coisa é ignorar o que ela é e o que eu sou. Não importa o que digam os especialistas, porque insistem em me confundir com a minha prima. Até parece difícil reconhecer uma carnificina. Em cada genocídio, cada covardia, a verdade sempre aparece, um dia. Eu não sou guerra, nem quente, nem morna, nem fria. E se minhas palavras você não entender, se a elas não der nenhum destaque, jamais vai saber que eu não me chamo guerra, eu me chamo massacre. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer especialmente a Mânia, ao professor Saad, meu colega Arbex, a esse último dia, né, dessa maratona, vocês terem reservado esse último dia para estarem conosco aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Você lembrou muito bem o Dr. Aziz Absaber, tinha um enorme carinho, né, um amor, eu diria, mais que carinho, por esta biblioteca. Então, ele está presente aqui, eu tenho certeza que em espírito ele está entre nós. E eu vou ser breve, assim, eu embarquei nas palavras do professor Saad, do meu colega Arbex, nós somos palestinos. Então, eu vou fazer um gesto que pode ser considerado irrelevante. Mas, enfim, as cores da biblioteca, a biblioteca tem uma iluminação nova, que muda de cores, vão ser as cores da Palestina.
Gente, 9-8, hein? 9-8. 9-8 o quê? Ah! Não faz assim. Bombas enviadas. É, 48 bombas. Ah, vou desmontar a câmera. Nossa, esses meninos engolam esse negócio tão bonitinho, né? Você fica tosco. Aí eles zoam. Eu vou deixar aqui. Mas tá, você não enrolou, né, cara? Como é que você consegue enrolar isso? Ah, intimidade. Una merda. Bruno Biscaia, Ana Gandaia. Eu não sei onde ele foi, não. Eu tava conversando com o segurança, ele adora fazer isso. Tá no meio do evento? Não, no. Ele acaba o evento, fica esse nheco-nheco, aí ele vai dar uma volta, fumar um e tal. Porque fica, né? As pessoas assim. Não, mas não é assim que acabou. Antes de ficar aí, bom, aí em cima tá fechado, não é nem pra gente guardar. Vocês gastam 500 baterias por mês, é isso? Ah, acho que agora Bruno! Meus amigos que estão brilhando de pula de paraquedas. E aí, faz o que aqui? E aí? já fizemos seu tempo. Valeu, galera. Vocês estão liberados já.